Oi, gente! Clube da Bola começando. No programa de hoje, a gente confere as atualizações da Copa 2026. Tivemos vitória do Brasil por 3-0 em cima do Haiti, comemoração da torcida brasileira. Tem também os catarinenses que entram em campo pelas séries B, C e D do Brasileiro, além do nosso Momento Futsal Sicredi. Tudo isso até às 3 horas da tarde. E, claro, eu conto com a sua companhia. E já vou começar apresentando o nosso time, porque eu não estou sozinha nessa. Jorge Júnior está aqui escalado para o jogo de hoje. Mais feliz do que nunca, né, Jorge? Vitória do Brasil, boa tarde. Boa tarde, Susan, boa tarde a todos. Vitória importantíssima do Brasil. Primeira vitória convincente, primeiro tempo sem precedentes, né? O Brasil jogando muito bem. Um 3-0 importantíssimo para dar moral para esse time. E a gente vê que algumas peças não estavam funcionando. E aí a natureza tratou de mexer as coisas. A lesão do Rafinha eu acho que não foi por acaso, Susan. Movimentou ali a partida de ontem, a gente vai conversar sobre isso também. Temos os outros comentaristas também já escalados, de olho então no telão. Renato Semensati, Sérgio Badá e Emerson Luiz. Boa tarde, Renato. A gente vai conversar, claro, sobre o Criciúma também no dia de hoje. Boa tarde, Susan. Eu não fiquei nada animado com o que vi, não. Acho que o Brasil não mudou absolutamente nada. O que mudou foi o nível do adversário. O Haiti só está na Copa do Mundo porque os três normalmente classificados pela CONCACAF, México, Canadá e Estados Unidos, são países sedes. Então abriu a vaga para seleções mais fracas. A minha grande decepção na Copa do Mundo até agora não é a ausência de futebol do Rafinha, que aí eu concordo com o Jorge, a natureza está agindo ali para ajudar, como já aconteceu em outras Copas. Não é a falta de organização do time, que também não se esperava muito, porque pouco tempo de trabalho, mas o que me chama a atenção é a passividade do Carlo Ancelotti. Esse, para mim, é a grande decepção até agora, porque ele sabe dos problemas, ele entende de futebol como poucos e não está mexendo nos problemas reais do Brasil, que defensivamente sofreu contra o Haiti. E se me permite, Susan, deixa eu falar aqui da Copa Sul-Sudeste, não poderia deixar de parabenizar o nosso querido Sérgio Badalotti pela conquista de mais um vice-campeonato. Não dava para perder a brincadeirinha também. A gente vai falar sobre a situação da Chapecoense, dificultosa mesmo com essa parada aí para a Copa de 2026. Sérgio Badá, com essa provocação, muito boa tarde. Por aí não sei se tão boa assim. Olá, Susan. Boa tarde para você. Um grande abraço a todos, amigo Jorge, o Emerson lá em Blumenau. E o Renato Semensati apareceu no Clube da Bola, cara. Olha quanto tempo faz que terminou essa Copa Sul-Sudeste aí. Já repercutimos várias vezes e agora que o Renato apareceu para comemorar o título do Avaí. Por isso que o pessoal de Florianópolis, né, comenta muito essa identificação que o Renato estabeleceu com o Avaí pelo período longo que trabalhou lá na capital e não tem nada de errado nisso, né? Por isso, da alegria do Renato Semensati de uma conquista merecida por parte do Avaí. Chapecoense está de férias, vai retornar segunda-feira às atividades e a seleção brasileira ontem cumpriu com o seu dever, com a sua missão. Você tem que analisar a vitória olhando a fragilidade do Haiti, que está comemorando, depois de 52 anos, estar numa Copa do Mundo. E olha que aqui em Chapecó tem no mínimo 4 mil haitianos, né? Dividiu ontem as torcidas aqui. Mas o Brasil ganhou. Primeiro tempo 3-0 ao natural, segundo tempo puxou o freio de mão e ficou nisso. Poderia ter feito um saldo maior, né? Para ter tranquilidade na última rodada. Mas pelo menos venceu com alguns destaques individuais. Já demonstrou uma pequena evolução, mas ainda muito longe daquilo que se exige de uma seleção brasileira. Para se analisar aí no dia de hoje aqui no Clube da Bola, opiniões diferentes a respeito do desempenho da seleção brasileira. Emerson Luiz está com você, a missão de trazer um equilíbrio aí. Tivemos farpas trocadas, então o equilíbrio está contigo. Boa tarde. Boa tarde, Susan, tudo bem? Boa tarde ao Jorge, Badá, Renato, a todos os amigos, a todo mundo que está ligado conosco aqui. É importante essa parcialidade, viu, Badá? É importante. Porque se você for imparcial com os times, aqui tem 2 da cidade, você é isso, você é aquilo, você é antiprofissional, você é antiético, enfim, é só uma brincadeirinha aí para abertura. O adversário não é parâmetro, muito fraco. Houve evolução, claro, principalmente técnica individual, coletiva, acredito que ainda não, mas o Brasil tem que melhorar muito. Tem que melhorar muito ainda
para avançar e o torcedor ter confiança que a gente pode chegar e disputar o título, Susan. Basta só avançar de fase. A gente precisa de um bom desempenho para, quem sabe, aí garantir o Hexa. E olha só, você também é o nosso convocado para o Clube da Bola de hoje. Conta pra gente o que você achou do desempenho da seleção no jogo de ontem contra o Haiti. Tivemos aí uma vitória por 3-0, mas você achou que o Brasil jogou bem? Precisa melhorar? Mande sua opinião no 489-9191-4706. A gente vai mostrar aqui a sua mensagem. Assistiu com a família, com os amigos? Manda a foto também pra gente para contar como foi a festa na vitória de ontem. E olha só, agora a gente vai ao vivo para os Estados Unidos conversar com Giovanni Martinello, ele que chegou há pouco, né? Hoje pela manhã chegou lá da Filadélfia e conta pra gente esse pós-jogo da seleção brasileira. Um pouco mais feliz hoje, né, Giovanni? Cantando a vitória da seleção. Como que está o clima por aí? Boa tarde. Oi, Susan, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Eu diria que o torcedor está aliviado, né, pela primeira vitória da seleção na Copa do Mundo. Não preciso nem dizer que está ventando forte aqui em Morristown, onde nós estamos, mas diferente de Santa Catarina aí, que está entrando no inverno, aqui nos Estados Unidos nós estamos no verão. Quase 30 graus de temperatura nesse sábado. O céu está claro, mas tem um ventinho chato aqui, querendo derrubar o tripé e o equipamento aqui. Sobre seleção brasileira, assim como a nossa equipe, a seleção também chegou de madrugada, porque tão logo terminou o jogo lá, o Brasil veio de ônibus para Morristown. 2 horas aproximadamente o deslocamento. Hoje pela manhã um trabalho regenerativo para quem esteve em campo e quem não jogou contra o Haiti trabalhou na academia. Amanhã sim tem treino, um treino normal da seleção brasileira, já pensando no jogo contra a Escócia, que vai fechar a participação do Brasil nessa primeira fase da Copa do Mundo. E é uma atividade onde o técnico Carlo Ancelotti já vai começar a pensar na escalação do Brasil. Acredito que ele encontrou o time e a alteração que pode ter é alguém na vaga do Rafinha, né? O Rafinha que deixou o gramado ontem no fim do primeiro tempo, suspeita de lesão muscular. Ele passou por exames hoje, exames de imagem, mas o resultado dos exames ainda não foram divulgados pela CBF. Então a gente aguarda para saber. É pouco provável que o Rafinha esteja à disposição aí do Carlo Ancelotti para o jogo contra a Escócia na quarta-feira em Miami. Mas vamos aguardar os resultados. Pode ser que o Rafinha, nem lesão, né, ele tenha sofrido no jogo de ontem, seja apenas um desconforto, mas assim, que causou preocupação, causou, afinal de contas, é um jogador importante, é titular absoluto no esquema do técnico Carlo Ancelotti. E sobre a vitória de ontem, né, a destacar o Endrick, né, muito solicitado pela torcida brasileira, ganhou minutagem, chegou a fazer um gol que depois foi anulado por impedimento. O Ryan foi outro jogador aí da nova geração que ganhou minutos com o técnico Carlo Ancelotti ontem. São jogadores muito talentosos e que poderão ajudar o Brasil um pouquinho mais para frente aí na sequência da Copa do Mundo. E os outros destaques de ontem, Matheus Cunha com 2 gols, né, voltou a ser titular ontem na vaga do Igor Thiago, e o Vini Júnior, que já havia sido o craque do Brasil e o craque do jogo, no jogo de estreia do Brasil contra o Marrocos, e que voltou a ser eleito pela FIFA ontem como craque do jogo. Ele fez um gol e deu um passe para um dos gols do Matheus Cunha. E como é que fica agora a situação da nossa seleção em termos de classificação, Susan? Bom, o Marrocos ontem também venceu, né? Venceu a Escócia pelo placar de 1-0. Então, Brasil e Marrocos têm 4 pontos. O Brasil é líder no saldo de gols. Ah, mas o saldo de gols é o primeiro critério de desempate? Não, não é. O primeiro critério é o confronto direto. Mas como o Brasil e Marrocos empataram na primeira rodada, é muito provável que a gente tenha a definição desse grupo no saldo de gols. Porque imaginando aqui, né, que o Brasil vença a Escócia, que é o que a gente imagina, e o Marrocos ganhe do Haiti, que é o que a gente imagina também, a definição do primeiro colocado do grupo será no saldo de gols. Em primeiro, cruzam o adversário, teoricamente mais tranquilo aí no primeiro mata-mata. Saindo em segundo, cruzam o adversário, teoricamente mais difícil. A gente fala de teoricamente, né, porque a gente sabe que jogo de Copa do Mundo é muito complicado. Então, na teoria, teria um caminho mais tranquilo o Brasil saindo em primeiro e um caminho mais difícil saindo em segundo. Mas, repito, é tudo na teoria. A gente sabe que Copa do Mundo não tem moleza, não. Todos os jogos são muito difíceis, são muito complicados, principalmente a partir da fase do mata-mata, onde as seleções consideradas mais fracas já foram eliminadas na primeira fase e só sobrou o que tinha de melhor aí a partir do primeiro mata-mata, né, Suzan?
E claro que a definição desse primeiro e segundo lugar ficou então para o terceiro jogo, o Brasil que enfrenta aí a Escócia e o Marrocos, o Haiti. A gente vai ter a definição de quem fica em primeiro e quem fica em segundo na fase de grupos e a gente segue acompanhando tudo de pertinho. Muito obrigada, Giovanni Martinello. Pode dar uma descansada aí depois dessa viagem longa para continuar acompanhando de pertinho as atualizações da Copa 2026. Valeu! E a gente traz a nossa conversa para cá com o nosso time de comentaristas, porque, claro, a gente vai analisar esse jogo do Brasil com um pouco mais de profundidade, Jorge, porque a gente conversava a respeito do Rafinha, né? Ele teve ali uma lesão, a torcida brasileira entendeu que não foi uma lesão talvez tão grave, de acordo com, né, as expressões, a forma como ele saiu do campo, saiu andando. Há uma expectativa para que ele não jogue o próximo jogo, e você falava que foi um respiro pro Ancelotti. E aí, o que a gente pode falar do Rafinha? O Rafinha, mais uma vez, não estava bem no jogo também, né? Já não foi na estreia. É um jogador que a gente bota expectativa nos atletas, e o Rafinha é um desses jogadores que a gente botava muita expectativa e não estava correspondendo. E o torcedor brasileiro, natural, e aí eu uso também a imprensa do nosso lado aqui, a gente logo cria um ranço no jogador e aí já quer que ele saia do time, que não entre nunca mais. E essa saída do Rafinha, até pela teimosia que a gente tem visto do Ancelotti, até ontem, cada substituição agora vai o Endrick, agora não vai o Endrick. E até nessa expectativa, então acho que a saída do Rafinha, ele não jogar no jogo contra a Escócia, eu acho importante, até também para tirar um pouco do peso que a seleção está tendo. É uma Copa que, vendo de fora, né, a gente está aqui, estou vendo a seleção com um peso bastante grande, com muita pressão, com muita cobrança, de um jeito diferente, que eu acho que pode levar para o lado negativo todo esse sintoma, toda essa reclamação, essa quantidade de discussão em cima de cada troca, de cada mexida, em cima do próprio Ancelotti. Então, ontem a mexida quando entra o Ryan, e até o Ian botou isso na coluna dele no jornal ND, é hora do espaço para o Ryan, e o Ryan entrou e também não fez muita coisa. Mas a gente queria ver uma coisa diferente, alguém novo. Então, quem sabe essa saída do Rafinha por lesão, eu também acredito que não seja nada muito sério, mas tem que ser preservado. O próximo jogo já é quarta-feira, e tem aí uma chance, aí, uma hipotética. Eu acho que eu vou até jogar hoje no bicho, na Mega Sena, de o Neymar jogar. Eu não sei, é mais fácil eu ganhar na Mega Sena do que o Neymar jogar, mas o Ancelotti falou que tem essa chance de ele jogar quarta-feira. Então a gente vai esperar tudo isso. E para quarta-feira, eu vou até falar antes aqui, antes de entrar nessa resenha. O time da Escócia é um time sem vergonha. Se o Brasil não ganhar bem, olha, é um time sem vergonha. Perigoso, e claro que a gente torce pela vitória da nossa seleção brasileira, justamente para essa definição de grupos, né, do grupo, para saber quem fica em primeiro, quem fica em segundo. Mas a gente falava sobre o Rafinha. Rafinha teve um gol anulado, foi o primeiro gol da partida ali aos 11 minutos do primeiro tempo. Já Perdeu um também, né? E perdeu alguns, né? Perdeu, né? Chances também. Mas eu levo para os meninos aqui no telão, Renato Semensati, Sérgio Badar, começar com o Semensati, porque esse gol anulado do Rafinha, a gente gritou, comemorou e aí desanimou de novo. Depois tivemos também o gol anulado do Endrick. Foram falhas ali técnicas? Foi no calor da emoção? Se precipitaram? O que você achou, Renato Semensati? O detalhezinho ali, né? O lance até foi pro VAR, parecia que não estava impedido, mas aí é a questão da tecnologia, né? Não dá para discutir a tecnologia, mas eu acredito que se entrar o Luiz Henrique no próximo jogo e ele fizer uma boa partida, ele pode ser efetivado ali do lado direito. Eu até não entendi a entrada do Ryan, porque o Luiz Henrique joga exatamente por ali, vinha sendo a opção do Ancelotti, mas contra o Haiti não tem problema, pode colocar qualquer um que ganha. O time da TV aqui, bem organizadinho, dá trabalho pro Haiti. Então eu não vou, o Matheus Cunha foi bem, para mim foi o melhor jogador em campo, mas não dá para você dizer, olha, ele resolveu o problema ali do setor, porque jogou contra ninguém. O que eu vou torcer, Susan e colegas, é que a seleção esteja tão organizada para jogar no próximo jogo quanto estava organizada na dança para comemorar o primeiro gol. Se atingir aquele grau de organização, aí nós somos candidatos a título da Copa. O futebol que está jogando agora não passa nem pelo Japão no mata-mata. E um ponto que você levantou também, Renato Semensati, foi essa falta de desempenho talvez da seleção. Você esperava um pouco mais? A gente podia dizer que a seleção brasileira poderia ter feito uma goleada no Haiti. Muita gente citou aí 6-0, 4-0. Poderia ter feito? Não, deveria ter feito, porque o Haiti só está na Copa do Mundo porque os 3 que levam vaga na CONCACAF não estão. Aí vai Panamá, vai Haiti. A diferença técnica é brutal, com todo respeito aí a seleção do Haiti. Se colocar a seleção do Haiti para jogar o Campeonato Catarinense, ela vai ter dificuldade. Então, eu esperava do Brasil, pelos jogadores que tem, Vini Júnior, o próprio Rafinha, que joga no Barcelona, mas na seleção é um jogador nota 3, nota 4. Até hoje não conseguiu jogar na
seleção brasileira, que pelo menos contra esses times muito ruins, né? Aí faz 2, 3 gols, aí faz dancinha, dá declaração, diz que não é necessário, usa o creme e tal, aí fica bacana. Mas futebol mesmo que é bom, contra o Haiti 3-0, o Brasil jogou 20 minutos no primeiro tempo, fez 3-0. Aí o segundo tempo se acomodou com o resultado. Tem que fazer 4, 5, 6. Essa decisão de vaga aí na última rodada, ela pode ir para o saldo de gols. E ficar em segundo é um péssimo negócio. Então não pode deixar uma chance dessa e escapar. Sérgio Badai, falando agora de Matheus Cunha e Vini Júnior, os dois craques aí que se destacaram na partida de ontem. Tem um favoritismo, claro, pelo Vini Júnior por todo o contexto, mas Matheus Cunha, digamos que surpreendeu também em campo, né? Ele aproveitou a oportunidade, né? Porque o Igor Thiago na estreia foi muito mal, né? E aí o Ancelotti se viu obrigado a dar uma oportunidade para o Matheus Cunha e ele aproveitou a oportunidade. Estava no lugar certo, acreditou na jogada no primeiro lance, fazendo o primeiro gol e depois fez um bonito gol, o segundo, né? Então, tem que ter um centroavante de área. Muitos pedem o Endrick, que entrou bem no segundo tempo, mas o Matheus Cunha, pela atuação de ontem, eu acho que garantiu uma vaga. E ontem os atacantes resolveram, né? Ontem, 3 gols, 2 do Matheus Cunha e 1 do Vini Júnior. Então, os atacantes deram uma resposta positiva, com exceção, e aí eu concordo com o Jorge, com o Renato, que o Rafinha ainda continua devendo muito, né? Então, mas era obrigação de ganhar, o Seleção Brasileira cumpriu com a sua missão, não poderia se imaginar outro resultado que não fosse vitória, mas perdeu uma oportunidade de ter um saldo de gols melhor, de ir com uma vantagem melhor, porque o Marrocos certamente vai ganhar do Haiti também. E aí tem que ver quanto que vai dar o jogo lá. Tem 2 gols de vantagem, e os 2 jogos são no mesmo horário, né? Tem que prestar muita atenção para não perder a primeira colocação. Poderia ter encaminhado uma classificação pelo saldo de gols no jogo de ontem, só que no segundo tempo, inexplicavelmente, o time parou de jogar, se acomodou e aí ficou nos 3-0, mas perdeu uma grande oportunidade de uma goleada maior ontem pela fragilidade da seleção do Haiti. A oportunidade para isso, né? Emerson Luiz, a gente falou sobre craques. Endrick, que foi tão discutido ao longo da semana, o pessoal estava esperando para a entrada dele em campo. Entrou, fez um gol, o gol foi anulado. Mas você acha que talvez faltou um pouco mais do Endrick em campo também? Faltou de todo mundo no segundo tempo, porque quando você enfrenta um time fraco como o Haiti, você tem que matar. Fez 3-0, vai pra cima, faz saldo. Aqui também na Série B, guardadas as proporções, teve um jogo do Blumenau aqui, que é líder, junto com o Metropolitano dessa segunda divisão. Ercílio Luz, Caravaggio, Blumenau e Metropolitano monopolizaram, vão brigar pelo título aí, o acesso para a Série A. Fez 2-0 contra o Guarani com 8 minutos e tirou o pé. O torcedor ficou indignado, porque o saldo pode fazer a diferença, inclusive, nesse acesso da segunda divisão. E contra um time fraco, não tem jeito. Individualmente, você acaba se destacando, como aconteceu ontem o próprio Matheus Cunha, Vinícius Júnior, enfim, outros jogadores. Até em pelada também, na nossa patota, quinta-feira. Você olha a escalação, opa, hoje vai dar para deitar, hoje vai dar para se destacar, hoje vai dar para golear. E acontece, quando tem um time mais equilibrado, como foi contra Marrocos, você tem dificuldade na transição, você tem dificuldade para jogar tecnicamente, entrosamento, falta, enfim, você pega um adversário mais forte. Ontem perdeu a chance, devia ter feito 5, 6, até para ganhar moral e assustar os adversários, que até agora eu acho que o Brasil não assustou ninguém. Então, Emerson Luiz também avaliando esse desempenho da seleção brasileira na partida de ontem. E para resumir tudo isso que a gente falou aqui agora nos comentários, a gente tem aí os números da partida entre Brasil e Haiti. De olho na tela, então, temos a posse de bola. Brasil com mais posse de bola, 57% contra 43% do Haiti. Finalizações parecidas, né? Tivemos aí 9 finalizações do Brasil, 8 finalizações do Haiti. Em relação a passes certos, 89% do Brasil, 84% do Haiti, também muito próximo. Faltas, 13 Brasil, 15 Haiti. E impedimentos, 8 do Brasil e 4 do Haiti. A gente tem números que se afastam, então, em relação às duas equipes. Vou conversar com o Jorge Júnior a respeito desses números. É basicamente o que a gente falou aqui, mas eles falavam sobre a superioridade do Brasil em cima do Haiti, mas os números já mostram que foi um equilíbrio, né? A posse de bola é o número que mais me incomoda, Suzan, porque se a gente pega um exemplo, o jogo da Espanha contra Cabo Verde, teve 76% de posse de bola da Espanha e um domínio. O Brasil foi dominante contra o Haiti, mas ao mesmo tempo passou sufoco.
O Alisson teve que fazer defesas impossíveis, difíceis, para evitar que o Brasil sofresse um gol do fraco time do Haiti. Eu acho que a ausência de posse de bola, ter menos de 70%, 65% aí, eu acho que mostra que o Brasil fez um primeiro tempo um pouco mais consistente, fiz isso, lógico, os 3 gols mostram isso, mas no segundo tempo acabou se abrindo e deu aquelas brechas que a gente já tinha visto no jogo contra o Marrocos. Lógico, o Marrocos é muito mais forte do que o time do Haiti, mas o meio-campo do Brasil, principalmente nas bolas defensivas e a defesa, na bola defensiva parada, teve muita dificuldade, o Alisson teve que defender uma ou outra bola ali, deu muita brecha, só que o time do Haiti, ao mesmo tempo, era um ataque arame liso, que a gente diz, né? Chegava lá na frente, penteava, até o Vini Júnior fez um desses lances, que partiu da esquerda, foi driblando dentro da área, saiu, só faltou voltar a bola pro Alisson, assim, ó. Podia ter chutado pro gol, mas demorou. Então o time do Haiti tem essa dificuldade de finalização certa no gol, mas também fez o Alisson trabalhar. E é importante, né? Porque a gente tem aquela desconfiança do Alisson pelas outras Copas e também pela estreia contra o Marrocos. Acompanhou também durante a partida foram os problemas de time ali, né, na questão do toque. Porque o Vini Júnior muitas vezes tinha a oportunidade de tocar para outro que estava ali mais próximo do gol e ele tentava fazer sozinho. Há essa questão também de querer fazer, de querer mostrar serviço em campo, né? Queria acertar, né? A vontade de acertar demais. A gente vê até o número de impedimentos do Brasil, 8 impedimentos. Quando tenta botar uma bola e o jogador está não ansioso, mas a defesa do Haiti também teve esse mérito, não dá para dizer que foi só erro do Brasil. Teve o mérito de se adiantar um pouquinho na hora do passe e criar esse número alto de impedimentos. Normalmente é menor, tá? 8 impedimentos é muita coisa. E o que faltou, Jorge, em campo? Faltou alguém? Não, acho que entre os jogadores que o Ancelotti botou em campo, acho que era isso que tinha que fazer. Eu achei que o Casemiro não precisaria começar, mas ao mesmo tempo o Ancelotti não ia tirar um cara que ele ressuscitou para a seleção. Quando o Ancelotti volta para a seleção com o Diniz, o Casemiro não era chamado para a seleção, o Ancelotti veio, traz ele de volta, bota de capitão, dá moral. Ele não vai queimar o cara de um jogo para o outro. Então, muita gente da imprensa falou, vai entrar o Fabinho de titular, Casemiro vai para o banco. Sim, não, eu achava muito contrário. O Ancelotti ia preservar um dos seus pilares, o cara que jogou com ele no Real Madrid durante muito tempo, deu algumas Champions League para ele. Então, eu acho que o meio-campo do Brasil tem que melhorar, eu acho que é o que mais a gente sente falta, assim. O ataque, a gente vê o Vini Júnior mais uma vez melhor do jogo e, de fato, o melhor jogador do jogo pela segunda partida consecutiva, porque ele é muito agudo e ele está numa fase boa fisicamente, muita explosão, com muita força. Mas a parte do meio campo, eu acho que está devendo. O Paquetá acertou a assistência do Vini Júnior ali, é um ponto importante, porque o Paquetá também foi muito mal na primeira partida. Então vamos ver se para o jogo contra a Escócia, que eu digo, a Escócia é um time ruim, tá? O pessoal fala, o Ian vai querer brigar comigo e tudo. Quem fala que o meio campo da Escócia, o time que toma muito toque de bola, um monte de jogador dá passe pro lado, mas não é pouquíssimo agressivo. E a Escócia sofreu para ganhar do Haiti. Então não tem como o Brasil não ganhar com tranquilidade da Escócia na próxima quarta-feira. Espera, né? Pelo menos isso, que não dezebra com o Brasil, pelo menos. Mas a gente vai fazer um giro rápido, então, aqui com os nossos meninos também no comentário, porque, Renato Sebensati, rapidamente, faltou alguém em campo e quem não deveria estar em campo na noite de ontem? Eu tenho que jogar os melhores, é tiro curto, não dá para ter vínculo com o jogador e jogar pela amizade. O Fabinho tem que entrar e o Danilo no lugar do Paquetá. Eu acho que se a gente fizer essas duas alterações, o Brasil pode melhorar. Né? Agora, a gente está na segunda para a terceira rodada da Copa do Mundo e não temos um time que todo mundo olha e fala time titular. Então, é a falta de tempo de trabalho, que a gente já sabia que ia ter problema, mas em comparação a algumas seleções, nós estamos muito atrás. E desses números que você trouxe aí, Susan, eu fui olhar minuciosamente ali a estatística do jogo, que eu também gosto de ver, embora a estatística às vezes ela nos engana. Teve um número que é o chutes a gol. Aquele que vai em direção ao gol, se não tem o goleiro, ela entra. Contra o Haiti, em 90 minutos, mais os acréscimos, o Brasil deu 4 chutes a gol. Tem o lado positivo de ter tido 75% de aproveitamento nos chutes a gol, mas contra o Haiti, se você chuta 4 vezes a gol, alguma coisa está muito errada. Mais um dado aí, então, do número, né, do jogo entre Brasil e Haiti. Sérgio Badaí, na tua opinião, faltou alguém em campo? Quem não deveria ter entrado? Olha, o Casemiro até agora não disse a que veio, acho que o Fabinho teria que ser titular. O Paquetá também, até agora não disse que veio. E aí depende muito da ideia do Carlos Ancelotti, né? Se compactar mais o meio de campo, seria o Danilo do Botafogo. Se quiser um time mais ofensivo, quem sabe o próprio Neymar, quando estiver pronto. E o Carlos Ancelotti já cravou que o Neymar vai estar à disposição
na última rodada. Então eu acho que ainda o Neymar tem um lugar nesse time aí, se estiver bem fisicamente. Eu acho que pelo pouco futebol que alguns estão jogando ali, o Neymar teria um lugar nesse time aí. Diz Carlo Ancelotti que há grande possibilidade de Neymar estar então nesse jogo contra a Escócia. Tem um apelo também forte da torcida brasileira que espera pelo atacante em campo, né, depois dessa lesão. E a gente, claro, fica na expectativa. Emerson Luiz, e na sua opinião, faltou alguém em campo? Quem não deveria ter entrado? Eu concordo com os companheiros aí, o Danilo Santos do Botafogo é um volante muito moderno em relação aos nossos volantes atuais, tomando o Casemiro aí como base principalmente. O Casemiro está em final de carreira, tanto é que não vai ficar no Manchester United, porque ele não tem mais pique, ele não tem mais pulmão, o futebol está muito jogado, muito rápido, está muito atento hoje em dia e ele não consegue mais jogar em alto nível. Eu acho que tem que ser titular e eu não consigo até agora também me conformar com a ausência do João Pedro, do Chelsea, revelado no Fluminense. Eu acho que poderia estar nessa seleção, para mim é um centroavante muito bom, mas enfim, talvez não aproveitou as oportunidades durante os amistosos, mas ele acabou chamando o Ryan por um amistoso, enfim, é muito bom jogador, também revelado no Vasco, não sentiu lá na Premier League atuando o Ryan, mas eu sou João Pedro, acho que é um cara muito importante, eu acho que ele é muito mais móvel, ele joga pela direita, pela esquerda, ele faz o pivô, ele é rápido, enfim, eu acho que esses dois nomes aí, mas Danilo Santos como titular e esperar, é claro, o Neymar. Como é que vai voltar o Neymar? É claro que do jeito que tá, ele vai jogar nessa seleção, mas esse tempo todo aí, sem ritmo de jogo, se recuperando de lesão, fica a nossa dúvida. Mas é bom contra um adversário frágil ele voltar contra a Escócia, eu acho que tem tudo a ver. A gente tinha experiência de amistoso, né? Então, a vitória do Brasil em outros amistosos, enfim, as vitórias do Brasil, né? Então, agora tem a pressão da Copa, porque estão lá jogando o Mundial, então não dá para esperar o mesmo desempenho dos amistosos. Claro que a gente fica nessa expectativa em relação ao Neymar, que é a expectativa da torcida brasileira. Mas olha só, quem está me chamando é o Cleiton Ramos, que está ao vivo, porque com a vitória do Brasil contra o Haiti, os torcedores fizeram muita festa após o apito final. É isso mesmo, Cleiton Ramos? Chega ao vivo aí para mostrar como foi essa folia dos brasileiros depois do resultado do jogo. Já passou a euforia por aí, Cleiton? Boa tarde. Boa tarde para você, Suza, que nos acompanha em todo o estado de Santa Catarina. Já já eu mostro sim essa euforia, mas olha só, deixa eu situar para o pessoal de casa. A gente está em Deerfield Beach, 40 graus a temperatura. É uma praia repleta de brasileiros. A brasileirada veio para cá para matar a saudade. Eu achei, viu, Suza, que eu ia suportar a areia quente quando me falaram, mas não deu. Aí o resultado, olha só, tive que comprar isso aqui, ó. Tá bonitinho? Olha só, olha o modelinho aí, ó. $14, porque você não consegue pisar. Que coisa, hein? E aí, o brasileiro, o que fez? Ele dá aquela improvisada. Olha só, não tem ar-condicionado, ele monta a tenda. Olha o que tem ali, ó. Tem um gelinho ali, olha só o ar-condicionado improvisado. Dá um gelinho aí, meu amigo. Para ver se realmente vai fazer efeito. Olha lá, ó. Deixa eu botar lá, ó. Olha lá o gelinho, coisa linda, o ar-condicionado. Vem comigo aqui, praia bonita. Tá aqui o Jairo, que mora nos Estados Unidos. Há quanto tempo, Jairo? Moro aqui há 25 anos. 25 anos. 20 anos de praia de Deerfield, Paraíso. A gente vem aí para representar no futebol, tem o pessoal do frescobol, o pessoal do vôlei. Tamo junto. Maravilha. Tem o pessoal jogando futebol lá, ó. A gente vai mostrar, porque essa galera se reúne todo sábado, é isso? Todo sábado e domingo a gente tá aqui representando o futebol e curtindo agora a época de Copa do Mundo. O clima tá maravilhoso, calorzão de verão, já chegou o verão já, o bicho tá pegando. Aí é só aproveitar. Te agradou a seleção ontem, o desempenho? Primeiro tempo sim, mas eu acho que falta liberar a bola mais rápido. O pessoal estão prendendo demais a bola e por isso está acontecendo os impedimentos por milimésimos, né? Então se atrasa o passe, o atacante ultrapassa a linha e acaba ficando em posição de impedimento, mas eu acho que isso aí pode ser corrigido, embora eu não acredite tanto na seleção brasileira para esse Mundial. Eu estou mais acreditando na França, Estados Unidos, Espanha, mas vamos torcer, somos brasileiros e tem que acreditar. Vai que acontece, já aconteceu coisas semelhantes no passado, igual 94, classificação com dificuldade, 2002, classificação com dificuldade, e não foram seleções tão elogiadas igual de 2006, que tinha o quarteto, né, 2010,
mas levar o título. Então pode ser que aconteça esse ano também, a gente está na torcida. Maravilha, daqui a pouco a gente volta a falar de futebol, esse cenário maravilhoso, mas vamos dar uma olhada então como é que o torcedor brasileiro acompanhou essa vitória. Ontem estive no Bayfront Park Festival, né, que é o Fan Festival da FIFA, e o torcedor esteve lá, inclusive catarinenses também, do oeste do estado, torcedores de Floripa. Acompanhe como é que foi agora aqui no Clube da Bola. A festa começou bem antes da bola rolar. Centenas de torcedores brasileiros chegaram cedo ao Bayfront Park, no centro de Miami, para aproveitar as atrações do Fan Festival da FIFA. Entre apresentações aquáticas, música e muita animação, a confiança na seleção brasileira tomava conta do ambiente. Vai ser muito bom, vai ser retado e Hendrick vai ser 2. Bota aí, viu? 2 gols de Hendrick. Gritos e muita comemoração entre os brasileiros. Com Vinícius Júnior marcando o terceiro gol, a torcida teve a certeza de que a primeira vitória estava garantida. A partir daí, foi só administrar o resultado e esperar o apito final para transformar a tensão em festa. Nós vamos levar essa taça de volta aí 6 vezes para o Brasil, hein? Trouxe ela para cá e vou levá-la de volta. De certeza ela é nossa. Não tem para ninguém, é Hexa! No fim das contas, o que ficou foi a comemoração, a primeira vitória do Brasil na competição e a certeza de que, para o torcedor brasileiro, a esperança sempre entra em campo junto com a seleção. É o que a gente espera, viu, Suza? Daqui a pouco eu volto trazendo bate-papo com a galera do futebol, com esse visual lindo, 40 graus a temperatura. Ô, Suza, depois da minha segunda participação, faço uma pergunta para você que está aí, ó. Tu acha que cabe o mergulho naquela praia ou não, Suza? Aqui 40 graus. Acho que cabe, não cabe? Era exatamente isso que eu ia te perguntar, Cleiton Ramos. Se depois do trabalho vai rolar um mergulho aí nesse mar, nessa praia bonita. E olha só, mostra aí o lookzinho rapidinho de novo, o sapatinho, mostra pra gente. Porque assim, ó, o importante é o conforto, né? Porque a moda não funcionou, hein, Cleiton Ramos? Não, isso aqui é muito normal, pode mostrar aí, é muito normal, porque não tem como, isso aqui é de borracha, inclusive, tem gente que entra na água com isso aí, né? Ih, tô até vendo, hein? O Badá tá aí ao vivo, né? Ih, Badá vai comentar. Eita. Mas olha o lookzinho, que é um levo pra você, Suza. Que número você calça, Suza? Passar, viu? Esse eu vou passar, não vai combinar muito com o meu look de praia. Valeu, Cleiton Ramos. Te espero daqui a pouco, então, com mais informações da galera do futebol aí em Miami. E a gente continua por aqui porque tem participação no nosso WhatsApp. A gente chamou e você está participando. De olho na tela, então, nas mensagens que chegaram pra gente sobre o desempenho da seleção brasileira no jogo de ontem. Temos mensagens, então? Mande sua mensagem no 489-9191-4706. Tá aí a primeira mensagem. Está faltando preparo físico em campo. Acho que a seleção não está jogando bem. A opinião do Silvio. Tá aí o Silvio com a fotinho, camisa do Avaí. Tenho certeza que é torcedor havaiano. Ó, o Lion também, olha só, e falou que a seleção tá devendo aí em questão de desempenho. O Juscelino também mandou mensagem: boa tarde, na minha opinião a seleção está muito bem, mas quando pegar um adversário mais técnico vai sofrer muito. Eu acho bem difícil chegar na final dessa Copa, tá aí o Juscelino bastante desanimado em relação à Copa de 2026. Vamos acreditar, Juscelino, a esperança é a última que morre, vamos acreditar nesse Hexa. Temos mais mensagens? Tá aí o Marco. Sou brasileiro, mas essa seleção TikTok não sei não. Do Haiti até a Chape ganha. Tá aí o Marco, crítica dupla, né? A seleção e também a Chapecoense. Temos mais mensagens? Betinho também mandou mensagem pra gente. Boa tarde. Na minha opinião, com essa seleção, o Brasil não passa do primeiro mata-mata. Pessoal, vocês estão muito desanimados. Eu sei que a situação não está fácil, mas vamos acreditar. A esperança, como eu disse, é a última que morre. Vamos acreditar aí. Quem sabe esse Hexa vem. Vamos torcer para isso.